No final do século XVIII, enquanto a Europa registrava guerras, tratados e revoluções com uma precisão quase obsessiva, o interior do Brasil permanecia em silêncio. Naquele mesmo período em que a Revolução Francesa era detalhada em panfletos, atas e jornais, em que impérios contavam mortos, vitórias e derrotas, vastas regiões do território brasileiro simplesmente não existiam nos registros oficiais, não por falta de acontecimentos, mas por falta de registros aceitos. O silêncio não era ausência de história, era ausência de consenso. Nos arquivos coloniais portugueses, hoje espalhados entre Lisboa, Salvador e Rio de Janeiro, existem documentos que raramente aparecem em livros didáticos. Alguns catalogados de forma vaga, outros guardados sob classificações genéricas, como relatos diversos ou correspondência sem valor administrativo. E há ainda aqueles que parecem ter sido esquecidos propositalmente. São manuscritos escritos à luz de velas, em papel de trapo, com tinta escura já quase apagada pelo tempo. Textos redigidos por homens que não escreviam para o público, nem para a posteridade, mas para justificar suas próprias jornadas, ou para aliviar o peso do que haviam visto. Relatos de sertanistas que atravessaram matas que não constavam em mapa algum. De religiosos que ouviram confissões que jamais chegaram aos púlpitos. De exploradores que entraram no interior da colônia em busca de riquezas e voltaram em silêncio. Ou não voltaram. Esses documentos não falam de monstros, não falam de milagres. Falam de desorientação. Falam de caminhos que pareciam mudar de lugar. De rios que surgiam onde não deveriam existir. De regiões onde os guias indígenas se recusavam a entrar, mesmo sob ameaça. E, sobretudo, falam de um medo que não se encaixava na lógica europeia da época. É importante entender o contexto. No século XVIII, Portugal precisava acreditar que dominava sua colônia. Admitir que vastas áreas do território eram desconhecidas, ou pior, incompreendidas, não era apenas um problema geográfico. Era um problema político, econômico e religioso. Reconhecer o desconhecido era admitir fragilidade. Por isso, muitos relatos eram arquivados, mas não divulgados. A própria cartografia colonial reflete esse desconforto. Mapas da época mostram o litoral com riqueza de detalhes: portos, vilas, fortalezas, igrejas. Mas, à medida que o olhar avança para o interior, as informações desaparecem. As linhas cessam. Os nomes somem. O papel fica vazio, não porque nada houvesse ali, mas porque ninguém sabia ao certo o que dizer. Alguns cronistas da época chegaram a mencionar esse problema de forma indireta. Em cartas privadas, falavam de terras incertas, sertões inquietos e regiões onde a natureza parece não obedecer. Expressões vagas, cuidadosamente escolhidas para não soar como superstição, mas que carregavam um peso evidente. Este não é um relato de lendas contadas para crianças ao redor de uma fogueira. O que você está prestes a ouvir é um mergulho em documentos reais, mapas incompletos e registros coloniais que revelam o medo concreto de um território que nem mesmo a coroa portuguesa compreendia totalmente. Um medo silencioso, administrativo, burocrático e, por isso mesmo, mais perturbador. O Brasil, naquele período, não era um país, não era uma nação, não era sequer uma ideia unificada. Era um enigma territorial. Um espaço imenso, coberto por florestas, serras e sertões, onde a presença europeia era frágil e intermitente. Onde a autoridade da coroa se perdia a poucos quilômetros do litoral. Onde relatos começavam a se contradizer conforme avançavam para dentro do continente. E é nesse cenário, de mapas vazios, documentos esquecidos e silêncio institucional, que surgem certos manuscritos.
relatos que não tentam explicar, apenas descrever. Alguns desses textos falam de cidades, outros falam de ruínas, outros, simplesmente, falam da sensação de que havia algo ali antes, algo antigo, algo que não se encaixava na história oficial. Esses registros não afirmam verdades absolutas, mas também não parecem invenções gratuitas. Em 1750, o cartógrafo português Domingos Capaci produziu um dos mapas mais intrigantes da chamada América Portuguesa. À primeira vista, era apenas mais um documento administrativo, destinado a orientar a coroa sobre suas possessões ultramarinas. Mas uma análise mais atenta revela algo profundamente perturbador. As áreas costeiras estavam representadas com precisão quase obsessiva. A Bahia aparecia com seus portos bem definidos. Pernambuco surgia detalhado, com engenhos e caminhos conhecidos. O Rio de Janeiro, já então um centro estratégico, estava minuciosamente desenhado. O Maranhão também constava com clareza. Mas à medida que o mapa avançava para o interior, algo estranho acontecia. As linhas desapareciam. Os nomes cessavam. O papel ficava vazio. Não havia serras. Não havia rios. Não havia povoamentos. Aquele vazio cartográfico não era fruto de ignorância técnica. Domingos Capaci era um profissional experiente, ligado à tradição cartográfica portuguesa, que já havia mapeado outras regiões do Império. O espaço em branco não indicava nada. Indicava incerteza. Documentos preservados na Casa da Índia e no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa, ajudam a entender essa escolha. Em relatórios administrativos do período, aparece repetidamente a expressão territórios não pacificados. Essa era a justificativa oficial para a ausência de informações. Mas o termo escondia mais do que explicava. Não pacificado não significava apenas resistência indígena. Em muitos casos, significava simplesmente território não compreendido, mesmo após décadas de tentativas de exploração. Regiões onde expedições entravam e não conseguiam retornar com dados confiáveis. Um dos documentos mais citados por historiadores é uma carta datada de 1763, atribuída ao sertanista Antônio Pires de Campos, homem experiente em expedições pelo interior. A carta não foi publicada em seu tempo. Permaneceu arquivada, longe do debate público. Nela, Pires de Campos descreve uma travessia particularmente inquietante. Marchamos por 3 dias, onde o sol mal tocava o chão. Os guias recusaram seguir. Diziam que ali a mata observava. A frase causou desconforto entre os que a leram, não por seu conteúdo poético, mas por seu caráter subjetivo. A administração colonial exigia dados, distâncias, rios, direções. Aquilo soava impreciso demais. Por isso, foi classificada como superstição. Mas aqui está o detalhe importante. A carta não foi destruída. Ela foi arquivada. Em um sistema burocrático que frequentemente eliminava documentos considerados inúteis ou inconvenientes, o fato de esses relatos terem sido preservados indica que, no mínimo, eram levados a sério como testemunhos, ainda que não fossem compreendidos. O vazio nos mapas, portanto, não representa ausência de informação. Representa um conflito entre o que era visto no terreno e o que podia ser oficialmente admitido. Para a coroa portuguesa, reconhecer que havia regiões do território que escapavam à lógica administrativa europeia seria admitir uma falha de controle. Seria admitir que o império tinha limites, não apenas físicos, mas cognitivos. Assim, o silêncio cartográfico tornou-se uma solução prática. Para entender por que tantos relatos do interior do Brasil terminam em silêncio, é preciso compreender quem eram, de fato, os bandeirantes. Ao contrário da imagem romantizada que surgiu séculos depois, os bandeirantes do século XVIII
não eram exploradores heróicos movidos apenas pela curiosidade. Eram homens endurecidos, frequentemente violentos, habituados à fome, à doença e à morte. Muitos deles eram mestiços, nascidos na própria colônia, conhecedores do sertão e das línguas indígenas. Outros eram portugueses pobres, sem perspectiva na Europa. Todos tinham algo em comum. Eram usados pela coroa portuguesa para ir onde o poder oficial não alcançava. Entre os anos de 1720 e 1780, dezenas de expedições partiram principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, com objetivos claros no papel: localizar minas, capturar indígenas, abrir caminhos e mapear territórios. Na prática, essas bandeiras entravam em regiões sobre as quais quase nada se sabia. Os contratos eram vagos, as ordens imprecisas. Muitas vezes, o único registro oficial de uma bandeira era sua autorização inicial. O que acontecia depois dependia do retorno dos homens, e nem todos retornavam. Relatórios fragmentados, preservados no Arquivo Histórico Ultramarino, indicam que diversas expedições foram interrompidas sem explicação formal. Algumas simplesmente deixaram de enviar notícias. Outras voltaram com menos da metade dos homens. Quando questionados, os sobreviventes recorriam a explicações genéricas: doenças, deserções, ataques. Mas anotações privadas contam outra história. Em diários pessoais e cartas não oficiais, aparecem descrições de um desconforto crescente à medida que as bandeiras avançavam para o interior. Não apenas dificuldades físicas, mas algo mais difícil de definir. Um sentimento constante de desorientação. Trilhas que pareciam se perder mesmo quando marcadas. Sons noturnos que não eram atribuídos a animais conhecidos. Um dos casos mais citados por pesquisadores é o da expedição liderada por Manuel Correia de Lacerda, em 1748. O grupo partiu da região de Cuiabá com 43 homens, entre sertanistas, escravizados e guias indígenas. O objetivo era alcançar áreas ainda não exploradas do atual centro-oeste brasileiro. A expedição durou quase 2 anos. Apenas 17 homens retornaram. O diário de Lacerda chegou incompleto. Muitas páginas estavam rasgadas ou manchadas. O tom do texto muda drasticamente a partir do 2º ano de viagem. As descrições tornam-se mais curtas, menos objetivas, mais hesitantes. Em uma das últimas entradas legíveis, lê-se: os homens já não dormem. O mato não se move como antes. Há noites em que o silêncio pesa mais do que o som. Não há referência direta a ataques, doenças ou confrontos. Apenas uma sensação difusa de ameaça. Outro aspecto recorrente nesses relatos é o comportamento dos guias indígenas. Missionários jesuítas e cronistas coloniais já haviam observado que certos grupos nativos se recusavam terminantemente a entrar em determinadas regiões. Não por medo de outros povos, mas por respeito ou receio do próprio território. Em algumas cartas, os guias afirmam que a terra não aceita passos, ou que há lugares onde o passado ainda caminha. Expressões que, para os administradores europeus, soavam como metáforas sem valor prático. Mas para os bandeirantes, acostumados a confiar nos guias para sobreviver, essas recusas tinham peso real. Quando os guias se retiravam, muitos líderes decidiam prosseguir mesmo assim. E é justamente a partir desse ponto que vários relatos se tornam confusos ou cessam abruptamente. O padrão se repete: avanço para regiões não mapeadas, ruptura com o conhecimento indígena, seguida de perdas, desorientação e silêncio documental. Do ponto de vista administrativo, essas bandeiras eram fracassos. Não traziam ouro suficiente. Não abriam rotas seguras. Não produziam mapas confiáveis.
Por isso, seus relatos não eram incorporados aos registros oficiais. Mas, novamente, não eram destruídos. E isso é crucial. A preservação desses documentos indica que, mesmo sem utilidade imediata, eles eram vistos como testemunhos de algo que escapava à compreensão comum. Algo que não se encaixava nas categorias conhecidas de guerra, doença ou geografia. Os bandeirantes foram, portanto, intermediários entre dois mundos, o da administração colonial e o do território desconhecido. E muitos deles parecem ter retornado com a sensação clara de que haviam cruzado um limite invisível. Um limite que não aparecia nos mapas, mas que deixava marcas profundas em quem o atravessava. No Brasil colonial, nenhuma instituição tinha presença tão profunda no interior quanto a Igreja. Antes mesmo da administração civil, antes dos cartógrafos e dos oficiais da coroa, estavam os missionários. Jesuítas, franciscanos, carmelitas e beneditinos atravessaram sertões, rios e florestas com um objetivo claro: catequizar, registrar e organizar o território sob uma lógica cristã e europeia. A Igreja não apenas evangelizava, ela documentava. Batismos, casamentos, mortes, confissões e descrições de povos indígenas eram registrados com cuidado. Para muitos historiadores, os relatos missionários são hoje uma das principais fontes sobre o interior do Brasil, entre os séculos 17 e 18. Justamente por isso, o que a Igreja não registrou é tão significativo quanto aquilo que registrou. Em cartas enviadas a Lisboa e Roma, muitos missionários descrevem regiões onde o trabalho de evangelização simplesmente não avançava. Não por resistência armada, mas por algo mais difícil de classificar. Há menções a aldeias abandonadas sem sinais de conflito. Missões que precisaram ser relocadas por condições adversas não especificadas. E regiões onde padres se recusavam a permanecer por longos períodos. Os superiores raramente questionavam esses pedidos. Em relatórios internos da Companhia de Jesus, hoje preservados em acervos europeus, aparecem expressões como locus inquietus, terra de difícil permanência, e região não favorável ao espírito. Termos vagos, cuidadosamente escolhidos para não soar heréticos ou supersticiosos. A Igreja era extremamente cautelosa com aquilo que escrevia. Reconhecer a existência de algo que não pudesse ser explicado dentro da teologia cristã representava um risco doutrinário. Por isso, muitos relatos ficavam restritos à correspondência privada entre missionários e seus superiores. Um exemplo recorrente é o das chamadas confissões interrompidas. Padres relatam que, em certas regiões, indígenas convertidos interrompiam o processo de catequese ao se aproximar de áreas específicas. Alegavam que ali as palavras perdiam força ou que os mortos escutavam. Frases simbólicas que os missionários registravam sem comentário adicional. Em uma carta datada de 1758, atribuída ao padre Francisco de Mendonça, atuante na região do atual norte de Minas Gerais, lê-se: os nativos recusam atravessar certo trecho do sertão após o pôr do sol. Não alegam guerra nem fera. Dizem apenas que ali não se deve chamar por Deus. O padre não oferece interpretação teológica, apenas relata. O silêncio interpretativo se repete em outros documentos. Em vez de condenar essas crenças como paganismo explícito, muitos missionários optavam por registrar e seguir adiante. Isso sugere que, mesmo entre homens profundamente religiosos, havia uma hesitação incomum. Outro ponto sensível para a Igreja era a questão das ruínas. Relatos de missionários mencionam, de forma extremamente cautelosa, a existência de estruturas de pedra em regiões onde, oficialmente, não deveria haver construções antigas. Essas descrições são breves, quase sempre acompanhadas de ressalvas.
nunca são detalhadas arquitetonicamente. Nunca recebem interpretações históricas claras. O motivo é simples: aceitar a existência de cidades ou civilizações anteriores desconhecidas levantava questões teológicas profundas sobre a história da humanidade e a narrativa bíblica então dominante. Por isso, quando essas ruínas eram mencionadas, apareciam apenas como antigas obras de gentios ou vestígios não atribuídos. Não havia investigação posterior. Assim como nos relatos dos bandeirantes, a Igreja adotou uma postura pragmática: registrar sem interpretar, preservar sem divulgar, arquivar sem discutir. E aqui surge um padrão inquietante. Sempre que os relatos se aproximam demais de algo que foge à compreensão, seja geográfica, cultural ou espiritual, o texto se torna econômico, vago e silencioso. Não há negação explícita, há recuo. Esse comportamento institucional cria o terreno perfeito para o surgimento de documentos como o Manuscrito 512. Um texto que não nasce da Igreja, mas circula em um ambiente profundamente influenciado por ela. Um relato que não tenta provar nada, apenas descrever. Um documento que surge exatamente nesse espaço liminar entre o que foi visto e o que pôde ser aceito. Antes de chegarmos à sua transcrição, é preciso entender isso. O Manuscrito 512 não aparece como uma exceção isolada. Ele é o resultado de décadas de silêncio acumulado, de mapas vazios, de expedições interrompidas e de uma igreja que, diante do inexplicável, preferiu apenas registrar. O documento que hoje conhecemos como Manuscrito 512 não foi encontrado em campo, nem retirado de ruínas esquecidas. Ele foi localizado em 1839, já no período imperial, dentro da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Estava catalogado como um simples relato de viagem, sem autoria claramente identificada, sem data precisa no corpo do texto e sem qualquer nota explicativa oficial. O manuscrito é curto, direto e inquietantemente contido. Não há floreios literários. Não há tentativa de convencer o leitor. O autor escreve como alguém que acredita não precisar provar nada, apenas registrar. O texto começa descrevendo uma expedição composta por bandeirantes paulistas, provavelmente no século XVIII, que adentra o sertão em busca de riquezas minerais. Até aqui, nada em comum. Mas o tom muda rapidamente. Segundo o manuscrito, após atravessarem regiões de mata fechada por vários dias, os homens chegam a uma área onde o terreno se torna mais aberto e pedregoso. É nesse ponto que o autor descreve algo que chama a atenção de qualquer historiador. Uma estrada de pedra lavrada, larga o suficiente para permitir a passagem de homens lado a lado. Estradas desse tipo não eram conhecidas no interior do Brasil colonial. O texto prossegue descrevendo a chegada a uma cidade abandonada. Não uma aldeia, não um arraial improvisado, uma cidade. O autor menciona casas de pedra, dispostas de forma ordenada, com ruas bem definidas. Fala de construções de vários pavimentos, algo totalmente incompatível com os assentamentos indígenas conhecidos pela administração colonial da época. Em um dos trechos mais citados, o manuscrito descreve um arco monumental na entrada da cidade, com inscrições gravadas na pedra. O autor afirma claramente que não reconhecia a língua, mas que os caracteres lembravam letras antigas. Ele não arrisca dizer quais. Não compara com o latim. Não menciona o grego. Apenas registra o estranhamento. O grupo avança pela cidade e encontra sinais evidentes de abandono. Poeira acumulada, vegetação invadindo construções, ausência total de habitantes. Não há sinais de destruição violenta. Nenhuma menção a incêndios, batalhas ou ruínas recentes.
A cidade parece simplesmente deixada para trás. Outro detalhe inquietante surge quando o autor descreve uma praça central, com uma grande construção que ele identifica como semelhante a um templo ou edifício público. Dentro, encontram figuras esculpidas em pedra, representando homens com trajes desconhecidos, alguns segurando objetos que o autor não sabe nomear. Novamente, ele não interpreta, ele descreve. Em um trecho particularmente sóbrio, lê-se: "Não vimos sinais de gentilidade presente, nem de cristandade antiga, mas tudo indicava grande antiguidade e ordem." Essa frase resume o desconforto do texto. O autor não consegue encaixar o que vê em nenhuma categoria conhecida, nem indígena, nem europeia, nem cristã. O manuscrito menciona ainda a existência de moedas de metal, encontradas entre os escombros, com figuras gravadas que não correspondiam a nenhuma cunhagem portuguesa ou espanhola conhecida pelos bandeirantes. Não há descrição detalhada dessas moedas. Não há desenho, apenas a menção. O texto segue relatando que o grupo decide não permanecer na cidade por muito tempo. O motivo não é explicitado com clareza. O autor fala em pressentimento comum e desassossego entre os homens. Não menciona ataques, não menciona vozes, não menciona eventos sobrenaturais. A decisão de partir parece coletiva e silenciosa. Antes de deixarem o local, um dos homens sobe até uma elevação próxima e avista à distância o que descreve como grandes extensões de construções semelhantes, sugerindo que aquela cidade não era isolada. Mas o grupo não avança. Eles recuam. O manuscrito termina de forma abrupta, com o retorno da expedição e a promessa de comunicar o achado às autoridades. Não há registro de que isso tenha ocorrido. Não há menção posterior a novas expedições para localizar a cidade. E isso é talvez o aspecto mais perturbador de todos. O manuscrito não foi contestado oficialmente, não foi desmentido, não foi validado. Ele foi arquivado. Durante décadas, permaneceu como uma curiosidade silenciosa nos acervos da Biblioteca Nacional. Não gerou expedições oficiais. Não entrou nos mapas. Não foi incorporado à narrativa histórica do Brasil. Ele existe, mas não pertence. E exatamente por isso, o manuscrito 512 se torna o ponto de convergência perfeito de tudo o que vimos até aqui. Mapas vazios, bandeiras interrompidas, silêncio da igreja e registros que descrevem sem explicar. Não porque faltem respostas, mas porque talvez, desde o início, ninguém soubesse como perguntar. Durante muito tempo, histórias sobre cidades perdidas foram tratadas como delírio, exagero ou superstição. Hoje, a arqueologia começa a revelar que o passado americano foi muito mais complexo, organizado e antigo do que se imaginava. Talvez algumas dessas lendas sejam apenas tentativas imperfeitas de explicar aquilo que foi visto, antes de ser esquecido. O manuscrito 512 não pede que você acredite. Ele pede que você observe. Observe os padrões. Observe os silêncios. Observe aquilo que se repete em diferentes épocas, lugares e culturas. Porque a história não é apenas o que foi contado. É também o que sobreviveu ao tempo sem explicação. Apenas aguardam o momento certo para serem relidos. Se esse tipo de história desperta mais perguntas do que respostas, estamos satisfeitos. Porque algumas histórias precisam apenas ser ouvidas. Aqui, investigamos documentos esquecidos, lendas tratadas com seriedade, manuscritos, cidades perdidas, lendas folclóricas, seres mitológicos, fragmentos da história que raramente chegam aos livros e relatos que ainda ecoam na história. Se essa jornada te prendeu até aqui, não esquece de se inscrever, deixar o like para o YouTube, entender que você curte esse tipo de conteúdo
e comentar qual deve ser a próxima história. Vejo vocês no próximo Eco da História. Fui!